Boa tarde, alunos. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito do conceito de saúde, a atuação do psicólogo e a parte histórica do SUS, tá? Bom, inicialmente quando a gente fala de saúde, a gente pensa a saúde como um todo, né? Que é o bem-estar biopsicossocial do indivíduo. Não somente essa ausência de doença. Então, a gente sabe que anteriormente era visto, né, a saúde com essa ausência de doença, e agora a gente tem um entendimento mais amplo, né, nessa correlação, que a saúde é o entendimento, né, dessa parte biológica, psíquica, a parte afetiva nossa e social. Tem alguns autores que ampliaram um pouquinho esse pensamento, que vai falar também que saúde está relacionada também à questão espiritual. Mas, por enquanto, a definição que a gente tem, né, pela OMS seria esse bem-estar biopsicossocial, tá? Quando a gente fala de saúde, a gente sabe que tem vários fatores que vão influenciar para esse conceito. Então, tem o fator da questão da idade. Então, a gente sabe que hoje em dia tem muitos estudos que avançaram a respeito do processo do envelhecimento, que não necessariamente a pessoa, o idoso, né, está associado a alguma doença. Tem muitos idosos que envelhecem de uma maneira saudável, que tem uma boa qualidade de vida. Então, a idade é um fator que influencia. O sexo, relativo, que a gente sabe que as mulheres têm uma maior proximidade com essas questões de saúde, com a parte preventiva, até mesmo por conta, assim, de muitas vezes ficarem grávidas, de fazer pré-natal, depois no primeiro ano de vida da criança seguir o calendário de vacinação, então tem uma maior proximidade, né? Então existem muitas pesquisas falando a respeito também da saúde do homem, que muitos procuram o atendimento de saúde quando já está com algum diagnóstico, quando já tem uma doença, e não para consultas preventivas, né? Então, o fator também do sexo altera também essa questão de saúde, quando a gente pensa que as mulheres têm maior índice aí de procura nos atendimentos médicos, fatores hereditários. Então, a gente sabe que tem algumas doenças que têm predisposição genética, né, e no quadro hereditário, por exemplo, diabetes, hipertensão, a parte também assim de CA, né, do câncer. Então tem várias doenças aí que a gente sabe que tem um histórico familiar. O estilo de vida, então a gente sabe que hoje em dia a gente para ir numa padaria na esquina a gente vai de carro, então a gente sabe que a gente está muito sedentário, são poucas as pessoas que têm esse ritmo de fazer atividades físicas, alimentação saudável, do horário certo para as refeições, né? Então, o estilo de vida também é uma coisa que altera muito esse estado de saúde, a questão também da nossa alimentação, colesterol alto, triglicérides, tabagismo, né, os fumantes. Então, são questões aí para serem refletidas. As influências sociais e comunitárias, então a gente sabe que tem população que não tem acesso à parte sanitária básica, né? Condições socioeconômicas, então a alimentação, nossa, ainda mais aqui no Brasil, não é todo mundo que tem acesso a bons alimentos, que faz uma alimentação balanceada e adequada nutricionalmente, né? Questão cultural e ambiental, condições de habitação e trabalho, então não é todo mundo que tem acesso à moradia, que tem um acesso à saúde, né? E condições também de qualidade de vida no trabalho, então existem as pessoas que têm os trabalhos que são muito penosos, que exige muito também do indivíduo, então a gente sabe que tudo isso altera
esse quadro emocional da pessoa, tanto a parte física como um todo, né? Aqui eu coloquei uma charge para a gente refletir um pouquinho. Então, aqui vai falar assim, às vezes na vida temos que parar para um balanço. Então, muitas vezes nós que somos profissionais da área da saúde, acabamos por negligenciar a nossa saúde, nem sempre a gente se preocupa com ela, muitas vezes passa desapercebido, não fazemos exames preventivos. Então, é importante também a gente poder olhar para si primeiro, para depois pensar também que a gente tem que estar bem para atender o outro, né? E nós, futuros psicólogos aí, temos que pensar também na nossa saúde mental. Muitas vezes a pessoa nunca foi para terapia, nunca se deu oportunidade de se ouvir, de pensar nas suas próprias questões, né? E daí enfrenta aí dificuldades depois, na hora que vai atuar seus clientes, pacientes dentro da instituição, na parte clínica, tá? Bom, quando a gente pensa no eixo de saúde, ele está ligado aí em vários fatores, como eu já havia dito, né? Então tem a parte orgânica, biológica nossa, né? Que é o nosso corpo físico aí. E tem a nossa parte mental, que seria as nossas emoções, a parte afetiva, os nossos pensamentos, né? Esse equilíbrio mental que a gente deve ter. E quando a gente pensa na saúde coletiva e saúde individual, estão essas questões correspondentes, por exemplo, campanha de vacinação, então a gente já está pensando numa saúde coletiva, né, não somente do indivíduo, mas quando a gente pensa numa doença infecto-contagiosa, por exemplo, uma tuberculose, então o indivíduo que tem o diagnóstico de tuberculose, os profissionais da área da saúde pensam na família como um todo, pensam nesse coletivo e não somente o indivíduo que está com a tuberculose por conta da propagação aí do bacilo da tuberculose, tá? Então a gente pensa numa saúde tanto individual como uma saúde coletiva. Bom, quando a gente pensa nos dados históricos de como foi esses antecedentes da psicologia da saúde, a gente tem a medicina psicossomática, quem sabe que um dos autores que, que iniciou esses princípios de a gente não pensar só na parte orgânica, na parte física, biológica, foi o Freud, né? Que ele já questionava, né, os fatores psicológicos que poderiam trazer um sofrimento psíquico, um sofrimento mental, e muitas vezes também dessa parte emocional, desses fatores de desequilíbrio psíquico, traz também para o nosso corpo físico algumas doenças, né? Então, hoje em dia, a gente vê que tem muitas doenças associadas ao nosso corpo físico, como as doenças de pele. Então, tem muita relação, né? O nosso equilíbrio emocional também, a nossa psique que está relacionado com o nosso corpo. Quando a gente fala da saúde comportamental e medicina comportamental, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito dessa modificação de comportamento, dessas partes de prevenção, que é o nosso estilo de vida, como eu já falei anteriormente, né? Então, quais são os nossos hábitos, como que a gente está se cuidando, qual é o nosso olhar do comportamento nosso. Então, por meio dessas informações, a gente pode mobilizar o sujeito, né? Para ele pensar e mudar alguns hábitos que podem contribuir aí para ele pensar numa prevenção ou uma qualidade de vida, tá? Então, quando a gente fala de psicologia da saúde, qual que é a atuação do psicólogo, o que a gente pode pensar que o psicólogo pode estar contribuindo para essa área? Então, o objetivo é compreender como os fatores biológicos e comportamentais e sociais influenciam na saúde e na doença. Trabalho multiprofissional para pesquisas e intervenção clínica. Avalia, trata, modifica e previne os problemas físicos, mentais ou outros relevantes para os processos de saúde e doença. Então, aqui a gente sabe que existe uma categoria que está tentando avançar nessa parte de pesquisa na área da psicologia da saúde, mas a gente sabe como a gente enfrenta problemas nessa área da pesquisa.
Então, muitas vezes tem essa dificuldade de campo de atuação, né? Mas tem uma classe aí de psicólogos que tenta fazer pesquisa, artigo científico e mostrar aí os dados, né, de melhoria no indivíduo por meio de grupos e por meio de orientação, por meio de testes e por meio de artigos científicos e publicações, tá? Tem a parte também que trabalha pensando aí na saúde mental do trabalhador, nas empresas, né, que a gente pode considerar que está na área da psicologia da saúde, o trabalho de equipe multiprofissional, que a gente encontra aí nas organizações e nas instituições, né, que existe todo um trabalho de equipe multi, nas clínicas, né, na intervenção de quem partir também para esse processo de fazer o atendimento clínico. Então, a gente pode pensar que tem um leque de opções na área da psicologia da saúde. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito de qual é o local de exercício, né, para essa função. Então, a gente sabe que o psicólogo pode estar atuando dentro dos hospitais, ainda é uma profissão que está caminhando, que está tentando avançar, porque a gente sabe que dentro dos hospitais mais regionais aqui do município, muitas vezes eles contratam um psicólogo para dar conta tanto do RH, mas como de todos os outros setores de dentro do hospital. E a gente sabe o quanto seria importante um psicólogo da saúde dentro do hospital em todos os setores, na UTI neonatal, para dar suporte e acolhimento para esses pais, na UTI adulto, para falar a respeito do luto, da morte, para esses familiares, na oncologia, para dar suporte na parte do tratamento, né? Na parte de hemodiálise, no Instituto de Rim, para ajudar nesse processo também, que a pessoa está na fila para transplante. Então, existe todos esses setores que é essencial a presença de um psicólogo, mas porém ainda a gente sabe que tem pequenos avanços, que a gente sabe ainda que está uma área ainda em crescimento, uma área ainda que está tentando, né, melhorias aí na categoria. Então a gente sabe também que o psicólogo pode atuar em centros de saúde comunitários, em organizações não governamentais, nas próprias casas, serviços de home care, né? Aplicação da psicologia clínica no âmbito médico, produção científica que ainda é meio escassa, como eu já havia comentado, né? Então tem vários lugares aí de atuação, mas é uma área que infelizmente ainda está caminhando, né? Atualmente também existe bastante programas assim de pós que está estudando agora, né, a psicologia também nessa área do tratamento paliativo, né? Que a gente sabe que quando o indivíduo está passando por esse processo de adoecimento, muitas vezes ele é esquecido, né? E não tem esse acolhimento. A gente sabe que é fundamental a presença aí de um psicólogo, tanto para o indivíduo que está doente e também para a família, para dar um suporte, né? Para transmitir bastante informações, esclarecimentos de dúvida, para um acolhimento aí adequado para esse indivíduo e para a família como um todo. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito dos 3 níveis de atuação da saúde. Então é muito importante a gente ter um entendimento, que fique bem claro esses 3 níveis, porque é interessante a gente estar visualizando, depois que vocês entrarem a campo, quais são os níveis de atenção que o psicólogo atua na instituição que vocês forem a campo, tá? Então, falando nos 3 níveis de atenção, tem o nível de atenção primário, que são ações que buscam a prevenção de doenças e a preservação do bem-estar nas diversas comunidades. Essas são ações que costumam acontecer em unidades básicas de saúde, que são as UBSs, além da educação em saúde, sobre hábitos de vida saudável, higiene e sanitarismo básico, e ações voltadas para a vacinação. Também são realizadas consultas médicas com outros profissionais, inclusive psicólogos, exames e procedimentos mais simples, como hemograma, curativo. Então, o nível de atenção primária geralmente é para prevenção e promoção de saúde, né?
Então, o psicólogo pode fazer grupos psicoterápicos, fazer grupo com adolescente, grupo com mulheres, grupos com as gestantes. Então, é nesse sentido de tentar fazer um trabalho preventivo na comunidade, tá? E então é uma das possibilidades de níveis de atuação. Aqui eu coloquei um dado a respeito da vacinação, que é bem importante, que, por exemplo, assim, no ano passado, a gente tinha em Rio Claro 97% do sarampo e pólio já estava erradicado e caiu para 61%. Então, tem algumas doenças que a gente sabe que já está erradicado em todo o país, mas conforme vai passando alguns anos, tem mutação aí do vírus e muitas vezes as pessoas também deixam de tomar a vacina, acham que não é algo importante, acham que não é algo imprescindível, e é quando ela retorna e vem com mais potência, né? Então, por isso também que é trabalho do psicólogo garantir essas informações também para a população, ter consciência de onde tem no território esses atendimentos para poder fazer esses possíveis encaminhamentos, né? Então, por isso que é importante também a gente pesquisar, né, quais são os dados que tem no município, para poder também estar orientando as pessoas que vierem em busca de acolhimento, tá? Agora, modelo de intervenção no nível secundário, então compreende as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, né? Hospitais e atendimento especializado de média complexidade, então fica a cargo do tratamento de adoecimentos crônicos e agudos, com maior possibilidade de tratamento e acesso à tecnologia. Então, dependendo do diagnóstico da pessoa, ela já vai precisar de uma atenção mais especializada, que existe aí mais recursos e equipamentos, tá? Então, geralmente são já na UPA, por exemplo, quem tem acesso a raio-x, que tem acesso de fazer exames mais específicos, né? E que saem assim num tempo mais rápido, né? Para se chegar a um diagnóstico e poder pensar numa intervenção. Quando a gente fala no terceiro nível, né, de atenção do terciário, então compreende os hospitais de grande porte, de alta complexidade, que são centros de tratamento com maior acesso à tecnologia, possuindo aparelhos para exames ou tratamentos mais complexos, então como ressonância magnética, hemodiálise e hemodinâmica. Agora aqui pensando na área da psicologia, eu dei 3 exemplos básicos só para ficar claro, tá? Então, prevenção primária é relativa à promoção e educação para a saúde, quando não existem problemas de saúde instalados. Então, é toda essa parte também de educação permanente que a gente pode pensar para a população, tá? E para pensar mesmo em promoção de saúde e prevenção, tá? Então, por exemplo, trabalho com a população em geral, a comunidade, sobre os riscos do contágio do vírus da HIV, da AIDS. Então, por exemplo, a gente fazer um grupo de adolescentes, né, falando a respeito de como a gente pode pensar em modelos aí de proteção, de ter um diálogo com eles, falar a respeito de sexualidade. Então, já é um trabalho que um psicólogo pode estar fazendo num PSF, numa OBS, conversando e dando informações para essa população. Quando a gente pensa já numa prevenção secundária, já existe uma demanda, né? Então, o profissional atua prevenindo seus possíveis efeitos adversos. Então, hoje em dia a gente sabe que tem o teste rápido, né, do HIV, o psicólogo que faz o curso, ele pode estar fazendo. Quem foi fazer estágio no CEPA vai estar aprendendo, tá? Ele vai ver o psicólogo fazendo, ele vai explicar para vocês como é feito, mas a pessoa tem que ter uma capacitação, tá? Então, aqui o exemplo que eu dei, então trabalha com pessoas que recorrem ao exame do HIV durante o período de espera do resultado. Então, se ele faz um exame de sangue, demora um maior tempo aí para sair esse resultado. Então, enquanto sai esse resultado, então o psicólogo pode fazer uma psicoterapia breve, pode falar a respeito para esse indivíduo ter um acolhimento, tá? Quando a gente pensa em prevenção terciária,
diz respeito ao trabalho com pessoas com problemas de saúde que já estão instalados. Então, a gente já sabe do diagnóstico, atuando para minimizar o seu sofrimento. Então, por exemplo, é trabalhar com grupos psicoterápicos e de apoio, com pessoas infectadas pelo vírus de HIV e trabalhar, de repente, com esses familiares, não somente com o indivíduo. Então, essa é uma também das propostas do CEPA, sempre tem um grupo mensal, né, para os usuários atendidos de lá, e a família também pode estar participando, tá? Então, é importante também essas pessoas se sentirem acolhidas para poder também cada vez ficar mais perto, ter essa proximidade, para a gente também ter um maior controle aí do tratamento, se eles estão tomando a medicação corretamente, se eles estão com dúvida a respeito desse processo, né, do adoecimento deles. Então, quanto mais próximo eles estiverem, maior a gente pode, né, poder ter esse acolhimento e ter toda essa estrutura de um atendimento com qualidade. Bom, agora iniciando aqui a leitura que vocês fizeram do ABC do SUS, então, o que é interessante a gente pensar, né? Que o SUS ele é regido, né, por leis, por princípios e diretrizes. Então, o SUS, a história dele, a gente pode pensar que ele tem alguns marcos legais, né? Então, ele é estabelecido pela Constituição, né, de 1988, né? Mais específico é o artigo 196. Então, ele regulariza pela lei, né, 8.080 de 1990. Então, o SUS ele engloba desde serviços mais simples aos mais complexos, mas a gente pode pensar que foi por meio de lutas, né, e movimentos sanitaristas nessa reforma sanitária, e por movimentos também dos trabalhadores. Então, a saúde ela começa a ser vista como uma questão social, né? Então, ela deveria ser tratada pelo poder público. Então, a gente observa que existe uma democratização da saúde. Então, ela foi uma conquista, né, da população brasileira, porque anteriormente a saúde ela era vista como uma assistência médica hospitalar. Então, o conceito era muito limitado, então era visto só como ausência de doença. Então, a gente vê que hoje em dia ampliou muito essas questões, né? Então, tem um entendimento maior que a saúde hoje é vista como uma qualidade de vida, como promoção, proteção, recuperação e reabilitação de saúde, né? Existe um acompanhamento em todos esses níveis. Mas falando aqui a respeito do SUS, então é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição Federal de 1988. O SUS não é sucessor do INAMPS, o SUS é um novo sistema de saúde que está em construção, tá? Então, quando a gente pensa na parte histórica do SUS, existiu todo um movimento para conseguir se concretizar hoje como uma saúde para todos. Então, anteriormente, quem tinha acesso à saúde eram os trabalhadores, tá? Então, qual que era a ideia? Apenas quem tinha carteira assinada poderia ter acesso a consultas e esse atendimento de saúde. Então, vamos ler um pouquinho aqui esses dados históricos. A saúde pública foi conquistada pela sociedade, onde trabalhadores se organizaram para reivindicar esses direitos. Em 1923, teve a Lei Eloy Chaves, a primeira lei de aprovação foi a Previdência Social, Instituição Nacional de Previdência Social, INPS. Então, se vocês conversarem com alguns familiares de vocês, né, os seus pais ou avós, eles vão
falar para vocês como que é. Então, se vocês ficavam doentes, não era tão fácil como é hoje, que a gente tem, né, um pronto-socorro, que a gente tem uma UPA, que a gente tem um postinho de saúde, né? Então, a ideia era só de quem tinha carteira assinada. Mas por quê? Eles estavam pensando nessa saúde do trabalhador? Não. Na verdade, a questão era que se o funcionário fica doente, ele fica em casa, ele para de produzir. Então a ideia era, ficou doente, passa por consulta, já é medicado e volta o quanto antes para a produção para gerar lucro, né? Então não era igualitário como é hoje. Então por isso que chama Sistema Único de Saúde, que todo indivíduo tem direito, independente da sua classe social e econômica, tá? Então, voltando aqui para o slide, em 1974, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, foi criado pelo regime militar, pelo desmembramento do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, e tinha a finalidade de prestar atendimento médico aos que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, aos empregados de carteira assinada. Então, os convênios estabeleciam a remuneração por procedimentos, conciliando a lógica do cuidar da doença e não da saúde. Então, era bem essa questão, assim, que o indivíduo só procurava o médico quando estava doente. Então, não era visto o indivíduo aí como um todo, de pensar nessa parte integral, né? Era só visto mesmo aqueles sintomas, tomar medicação, remissão desses sintomas e voltar para o trabalho, tá? Então, muita coisa mudou. Então, quando a gente critica muitas vezes o SUS, então é importante a gente conhecer essa história, de ver como mudou e como teve avanços, tá? A gente sabe que enfrenta muitas dificuldades, a gente sabe que tem muitas coisas que poderiam ter melhorias, mas é importante a gente ver que teve avanços, né, de acordo com a história. E que é importante a gente saber que já existe um sistema único de saúde e que qualquer indivíduo tem acesso a ele. Depois a gente vai ver alguns procedimentos que é só o SUS, né, que promove. Nenhum convênio, por exemplo, que você pague, vai estar fazendo. Tá? Então, a gente vai estar falando aqui mais para frente de alguns procedimentos que é só o SUS que faz. Tá? Voltando aqui na construção histórica do SUS, então, antes de 1988, né, antes dessa Constituição Federal Brasileira, o sistema público de saúde atendia quem contribuía para a Previdência Social. A política pública brasileira, até 1988, entendia a saúde como a saúde do trabalhador. Ficar doente era um problema econômico, então cria-se acesso à saúde para os trabalhadores, para que os mesmos pudessem ter saúde e a produção, consequentemente o lucro. Então é essa a ideia, né? Que quem tinha acesso eram os trabalhadores. Então não é porque eles estavam preocupados com a saúde desses trabalhadores, é porque eles queriam botar eles logo na linha de produção, tá? Então, infelizmente, são esses os nossos dados históricos. Então, por isso que é importante a gente saber disso, para quando a gente for querer fazer críticas no SUS, a gente vê assim, nossa, mas muita coisa aí mudou, né? Então, muitas pessoas hoje em dia têm acesso, então são realizados muitos procedimentos, então tem cirurgias. É lógico que a gente sabe aí dos desafios, né, de crise econômica que a gente enfrenta, mas muita coisa aí mudou, tá? E o SUS é um dos sistemas de referência para outros países, tá? Eu sei que muitas vezes a ideologia, né, a gente entende que é um excelente sistema, uma excelente proposta, né? E que muitas vezes é difícil a gente pôr em prática, mas é importante a gente saber que ele existe e que essas leis contribuem aí para a gente pensar numa saúde para todos, tá? Então, como eram os atendimentos de saúde antes da criação do SUS? Então, o modelo de saúde adotado até então dividia os brasileiros em três categorias, né? Então, a primeira, os que podiam pagar por serviços de saúde privados, então quem tinha dinheiro para pagar por uma consulta, para pagar os seus exames de laboratório, etc. Os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela Previdência Social, então aquelas pessoas, indivíduos que trabalhavam, que tinham carteira assinada.
e os que não possuíam direito algum, né? Que não tinha direito e dependia de caridade e filantropia. Então, por isso que as Santas Casas chamam Irmandade de Santa Casa de Misericórdia. Então, a saúde era vista como uma caridade, como uma filantropia. Então, muitas vezes, hoje em dia ainda, o sujeito que é atendido pelo SUS ainda tem essa ideia que é como se fosse um favor, mas não. Hoje em dia ele já é algo social, que a gente tem entendimento que é um direito de todos, tá? Então, para deixar bem claro, o SUS não é um plano de saúde, tá? Então a gente paga impostos por isso. Então, quando a gente paga um convênio, a gente está pagando 2 vezes pela saúde nossa, tá? Então a gente está pagando pelo SUS e mais um outro convênio, tá? Então o SUS não é um plano de saúde. Então a proposta do SUS é diferente de um plano de saúde. O SUS é um sistema de garantias para a saúde pública e também do indivíduo. Assim, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema que significa um conjunto de unidades de serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema referem-se ao mesmo tempo às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Então, ele é mais amplo, então ele abrange aí todos esses níveis de atenção. Então, aqui só para ficar claro, eu fiz um resuminho do que significa cada conceito. Alguns a gente até trabalhou em aula, né? Então, o que é um sistema? Então, ele vem para garantir o que está na Constituição Federal, ou seja, é um direito universal e não é assistencialista. Cuidar de quem já está doente. Então, não é essa a ideia, tá? É único porque respeita a mesma doutrina em todo o território nacional. Então, todos os estados aqui do Brasil têm que seguir, né, a mesma doutrina. Então, a gente já vai ver todas as doutrinas e princípios do SUS, tá? O que é doutrina? Então, a doutrina são todas as regras serem seguidas com os mesmos princípios, tá? Ações são essas que a gente já falou dos níveis, né, de atenção, que é prevenção, promoção, proteção, recuperação da saúde. Então, o SUS é um sistema, ele é uma organização que tem funcionalidade de redes de serviço e ações de saúde. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. CAPS, urgência e emergência, APS, hospitais, PSF, que é Programa da Saúde da Família, centros especializados, casos de controle de epidemia, vigilância, né, epidemiológica, notificação compulsória, que, por exemplo, seria a dengue. Então, tudo isso é o SUS, tá? Aqui, gente, a gente vai falar a respeito dos princípios do SUS, que tem a parte ideológica e tem a parte de organização, né? Mas para a gente não se estender muito, eu vou fazer uma segunda etapa, né, da aula, porque senão o vídeo começa a ficar muito longo e daí eu não consigo carregar ele para estar passando para vocês, tá? Mas só para a gente finalizar essa primeira parte aí histórica do SUS, então a gente pode pensar que o SUS não é apenas, né, uma assistência médica hospitalar, então ele tem também uma vigilância nas condições sanitárias, em saneamento, na higiene dos estabelecimentos e serviços. Ele regula o registro de medicamentos, dos insumos, equipamentos, controla a qualidade dos alimentos e sua manipulação, normaliza serviços e define padrões para garantir maior proteção à saúde, né? Então, tudo que a gente for pensar, o SUS está envolvido de alguma maneira, né? Para pensar em melhoria tanto do indivíduo para a comunidade como um todo. Então, aqui já tem bastante dados que vocês podem estar utilizando já para essa parte do trabalho escrito, tá? De como são esses processos, que a gente pode pensar da parte histórica e do papel de atuação do psicólogo, tá bom? Eu vou dar a etapa 2. Mas aqui nas referências, então eu já coloquei para vocês, então como fazer a referência aqui, então já tá certa, tá? Para vocês colocarem no teu trabalho na parte escrita.
Então, como que vocês vão fazer a referência do ABC do SUS? Então, já está a referência aí do Ministério da Saúde. A parte que eu expliquei para vocês de como vocês colocam referência em lei, tá? Então, tem a Lei 8.080, que foi quando foi instituída essa parte do SUS. Então, vocês já podem estar utilizando. E da Constituição Federal de 1988 também, que é onde a gente pode estar também vendo a construção do SUS. Tá? Então, aqui já tem 3 referências para vocês estarem utilizando no trabalho escrito de vocês. Tá? Então, é isso, gente. Uma boa semana a todos. E agora eu já vou gravar a videoaula da etapa 2, que a gente já vai falar sobre os princípios, né, do SUS e a parte de organização do SUS, tá? Muito obrigada a todos.